Em tempos de instabilidade, de incertezas, de mais conflitos e menos conciliação, uma questão fundamental volta com força. Quais os sentidos da vida? E para encontrar respostas ou impulsionar outras perguntas, é preciso superar as fronteiras do pensamento. Nos questionamos se as oportunidades são... La définition du bonheur est impossible. Tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux. I think science gives us a sense of meaning by removing us for a while from our mundane concerns, by reminding us that we're in this much larger scheme. What is more important today is not the amount of facts. What is more important is who owns the narrative. Eu considero que os sentidos da vida são as opções fundamentais que cada um de nós faz para passar do existir para uma presença num contexto em que fazemos um impacto e fazemos a diferença que achamos que devemos fazer enquanto a nossa vida ocorrer. Os sentidos mudam, às vezes, com o tempo. Podem manter uma linha interior, mas à medida que nós adquirimos mais conhecimento, à medida que a idade também impacta em nós, a multiplicidade de conexões com outras pessoas, com outros povos, com experiências muito variadas, acredito que é um fio condutor que estabelece, portanto, a ligação entre as diversas etapas da vida e também estabelece conexões com as diversas experiências que nós absorvemos e sentimos que elas nos enriquecem e por isso mesmo guardamos aqui dentro. C'est pas parce que vous êtes brésilien que vous êtes obligé de rester enfermé dans votre langue, dans votre milieu social, dans votre culture. Vous pouvez en sortir. C'est pas parce que vous êtes femme que vous êtes obligé absolument d'être catholique, d'avoir des enfants et d'être au fourneau dans la cuisine. Ça c'est pas parce qu'on est femme, c'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on sera forcément communiste. C'est pas parce qu'on est un bourgeois qu'on sera forcément libéral. Voilà, donc l'identité, c'est quelque chose, en quelque sorte, qui est la situation, mais cette situation n'est pas une détermination. Et donc l'identité, elle va être mouvante tout au long de notre vie. Le grand sujet, garder sa liberté par rapport à cette possibilité que les situations deviennent des déterminations. Ça peut toujours arriver. On peut en rester là. On peut arrêter. On peut arrêter de progresser. On peut vieillir. Et Rousseau avait une formule magnifique dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Il disait « Comment vieillir sans devenir imbécile ?» C'est un vrai sujet, parce qu'on a une grande propension à s'encrouter. Encrouter, c'est vraiment le mot parfait. Voilà, à ce que les situations deviennent des déterminations. Et là, on perd sa liberté et d'une certaine façon, on perd son humanité. À medida que eu afirmei conscientemente a minha identidade moçambicana, cresceu também a minha consciência social. Escolher trabalhar para a libertação das mulheres e 2, para a proteção dos direitos das crianças. Portanto, tem essa ligação de afirmação de identidade e de proteção daquilo que nós somos. E no contexto social, para mim, esses dois grupos significam, por um lado, o enraizamento e, por outro lado, o futuro que nós queremos criar. E esses dois grupos significam, por um lado, o enraizamento e, por outro lado, o futuro que nós queremos criar. As mulheres têm
um poder de transformar extremamente grande. Eu só interpretei isso mais tarde, mas a verdade é que a primeira raiz foi a inspiração da minha mãe. Ela nos criou, nós éramos 6 filhos. Quando eu nasci, a minha mãe já era viúva. Portanto, eu sempre a conheci como fazendo tudo para que nós, os 6, tivéssemos o bem-estar, para que pudéssemos ter acesso à educação. Ela poderia ter sucumbido, quer dizer, ao peso de responsabilidades, mas pelo contrário, de dentro para fora, ela foi capaz de fazer de nós, todos nós. As mulheres foram a fonte principal de transformar a tragédia que se tinha abatido sobre as famílias, sobre as comunidades e mesmo em campos de deslocados, como se chamam, e campos de refugiados. As mulheres fazerem do nada outra vez a vida possível. E eu desenvolvi uma grande admiração pela força interior que elas têm e a força transformadora, mesmo contra as adversidades que elas possuem. Mas muitas vezes eu verifiquei que elas faziam isso muito baixinho. A voz das mulheres não era ouvida. E isso me levou a pensar já de uma maneira muito mais ampla e olhar para as instituições públicas. Onde é que está a voz das mulheres? Onde é que está a cara das mulheres? Então, quer dizer, a interpretação daquilo que me rodeou naqueles anos me levou a dizer, não, há aqui uma grande força, uma grande capacidade transformadora que está sendo marginalizada, que está sendo silenciada. É preciso contribuir para abrir espaços para que as mulheres estejam em presença e que possam influenciar as decisões que vão impactar na vida delas, mas vão impactar no país e finalmente mais tarde quer dizer que vão impactar no mundo. É uma luta sem fim, por enquanto. Ainda nos parece que há de ir muito mais para a frente. É uma luta sem fim, por enquanto. Ainda nos parece que há de ir muito mais para a frente. I was displaced by the war. I was a refugee from Munich because there was carpet bombing of Munich and my mother fled to the most remote, safe place that she could ever know and find. What do we do? How do we make a life? How do we rebuild the buildings? How do we establish ourselves among ruins? We found weapons that were under the rubble, and we found unexploded ordnance, and we in the countryside. So children 5, 6, 7 years old had submachine guns or live hand grenades. And my mother, when she discovered it, she was really wonderful. She said, boys, you all come now. And she put a trunk of wood in a distance, and she had a strong caliber pistol and shot at this tree trunk, and the bullet went all the way through it, and it splintered away. And she said, that's what a bullet can do. And you will never, ever in your life, not even in a joke, you will never, ever point at a human being with a weapon, not even with a toy weapon. You just don't aim it at a human being. And it's something which I have integrated in my form as a kid, in formation of a character. Eu tive momentos muito difíceis em várias etapas da minha vida. Quando a guerra eclodiu de novo em Moçambique e eu vi crianças mortas, eu vi crianças mutiladas, eu vi os meus professores serem raptados e
famílias desfeitas, etc. Mas, sobretudo, o que me magoou muito foi o impacto da guerra nas crianças. E foi muito difícil para mim confrontar aquela realidade. Mas eu não pensei em desistir, pelo contrário. Foi quando eu tomei a decisão de que eu vou me tornar a voz das crianças, incluindo aquelas crianças que tinham perdido a oportunidade de crescer e se tornar adultas, mesmo aquelas que sobreviveram. E eu aprendi que elas comunicavam muito com os olhos. É aí que eu aprendi a valorizar o olhar de uma criança. Eles transmitiam mensagens para mim, para os adultos, com os olhos. E era preciso transformar essas mensagens em voz alta e fazer chegar àqueles que têm o poder de transformar as realidades e tomar medidas, como digo, mais protetoras. E é aí que, em grande medida, quer dizer, o meu ativismo social começou. I don't think fear is any more profound than feeling a pain in your toe when you get a splinter. It's simply a biological response that was necessary for our survival. And fear can be transcended. It's not in my vocabulary. It doesn't occur to me. Nós, como seres humanos, somos dotados de dignidade humana e que, independentemente do sexo, independentemente de se estar aqui ou ali, independentemente da cor da nossa pele, nós temos aquela faísca que nos dá a vida e dignidade e somos todos iguais. A igualdade é aquele mesmo, o sopro da vida que faz com que todos nós nos consideremos que somos humanos. Não? O racismo aparece como uma das estratégias de discriminação e de subordinação dos outros, do outro. O racismo não nasce sozinho. O racismo aparece num contexto de poder que controla, poder que escolhe a quem marginalizar. Os pobres são marginalizados. Os negros são marginalizados. As mulheres são marginalizadas. As minorias são marginalizadas. É nesse contexto. Portanto, o racismo é um instrumento de dominação. Não tem qualquer explicação, nem lógica, nem natural. Mas num contexto em que algumas pessoas ou algumas até criaram instituições para discriminar e marginalizar. Então o racismo é muito mais simples de manipular. Porque eu estou aqui sentada e você olha e vê que eu tenho uma pele mais escura que a sua. E isso estabelece um critério de distinção. Eu sou distinta de você, sou diferente. Quando eu estava no meu ensino secundário, eu fiquei profundamente perturbada com o facto de estar numa escola de mais de 2.000 alunos e se podia contar com
os dedos das duas mãos o número de estudantes negros que estavam lá. E depois acontece que no segundo ano, terceiro, da minha escola secundária, eu estou sozinha numa turma de 40 alunos, eu sou a única negra lá. E comecei a fazer questionamentos sérios. Mas se este é o meu país, é um país africano, com 99, não sei quantos % de pessoas negras, como é que acontece que eu esteja numa turma de 40, 39 são todos diferentes de mim? E sobretudo porque me fizeram sentir isso. Eu antes não tinha tido o sentido claro de discriminação, mas naquele ano a minha turma e os meus professores fizeram questão de me fazer sentir que eu estava a mais ali e que eu era um corpo estranho. A minha turma e os meus professores fizeram questão de me fazer sentir que eu estava a mais ali e que eu era um corpo estranho. Alguns dos professores sempre, depois passaram, para não ter que me chamar pelo nome completo, chamavam-me pelo número. Eu lembro-me muito bem, eu era número 15. Então na turma eu era número 15. Não tinha nome, não tinha identidade. E isso plantou aqui dentro, quer dizer, um grande sentido de revolta, que começou com esses questionamentos. E então eu disse, bom, parece que eu tenho que me juntar àqueles que querem afirmar de uma forma assertiva de que isto é Moçambique, não é Portugal. The beautiful thing about physics is that it lacks that ambiguity, that it's just a fact for everyone, that something like E equals MC squared is true. So what does that statement mean? It means that mass, it's like the energy of moving through time, in some sense, is really what E equals MC squared means. So you know if you're running, you have a certain kinetic energy, and it costs you calories and energy, and that kinetic energy is your movement through space. And that energy is your kinetic energy through time, your motion through time. And E equals MC squared tells us that can be converted, that rest energy, even though it's motion in time, it's rest in space, can be converted into other forms of energy. And of course that gave us terrible things. The equality of that gave us something terrible like nuclear weapons, but it gave us something wonderful like the sun, which uses E equals MC squared energy to shine. So when I think of equality, I think of the ability to mutate one thing into another, and that reciprocity. Agora, estava a perguntar por que o racismo persiste. Eu acho que não há movimentos muito bem organizados e estruturados de luta contra o racismo. Não há. Nós falamos de vez em quando, mas não há uma forma organizada e estruturada de luta contra o racismo. Nem como países, nem, quer dizer, como família humana, globalmente. Nós, por uma razão que eu não consigo explicar, convivemos com essa aberração e, de certa maneira, pensamos que ela é parte da vida. Agimos como se ela fosse parte da vida. Nós temos que nos organizar para dizer isto é inaceitável. Nós temos que nos organizar para dizer isto é inaceitável. Eu acredito muito na natureza humana e na capacidade de nós, como humanos, transformarmos realidades que à partida podem parecer desastrosas, mas pode-se transformar esse desastre, quer dizer, numa oportunidade para se construir uma coisa ainda melhor. Portanto, o futuro, para mim,
depende muito de como nós contribuímos para as novas gerações crescerem mais em solidariedade, num ambiente em que comunicam, mas comunicar de verdade uns com os outros e ampliam os espaços de solidariedade e de entendimento à medida que forem reduzindo os espaços de divergência e de desacordo, se assim podemos dizer. Eu tenho a confiança de que, se nós fizermos bem o nosso trabalho, se nós ouvirmos e encorajarmos que eles se definam, eles de certeza vão criar um mundo muito mais humano, mais solidário. A verdade é que as coisas não vão acontecer por si só. É preciso investir nisso. É preciso encorajar que os jovens se aceitem mutuamente e não se deixem influenciar por aquelas paredes que nós adultos andamos a construir, com os nossos medos, medo do outro, não é? O medo daquilo que nós não conhecemos. Eles conhecem muito mais e quanto mais conhecimento eles tiverem, menos medo vão ter. Mas eles podem construir um futuro sem desigualdade. We have, I think, social ideas of what borders are, and they're completely arbitrary. There is, of course, no border in reality between Brazil and Argentina, but we imagine them. They're political, they're human. The universe doesn't seem to have such things. The universe doesn't seem to have an edge. It doesn't have boundaries. There are loose borders to the end of the solar system, but there aren't these crisp lines that we imagine. I think that's one of the challenges when we think about astronomy, is the challenge between our social and political notions versus what the universe is telling us is more natural. And even the galaxy can just sort of peter off. So when we look even at our local neighborhood around the galaxy, we have a little cluster of galaxies, and we see that these associations have larger and larger groups and larger structures. And when you look on the universe on the largest scales, it's just this fractal web of clusters of galaxies, and it looks like one beautiful whole, one beautiful filament, basically, like a lace pattern in the universe on the larger scales. Il faut qu'il y ait des frontières pour la solidarité, mais aussi pour préserver les langues et les civilisations qui vont avec. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une identité qu'on est forcément hostile aux autres. C'est pas parce qu'on a une nation qu'on est nationaliste. C'est pas aussi simple qu'on le croit. On n'est pas obligé d'être nationaliste idiot. Trump, Salvini, le Brexit. On n'est pas obligé d'être nationaliste idiot parce qu'on défend les frontières. On peut très bien défendre les frontières, défendre la solidarité nationale de l'État-providence, défendre les civilisations particulières, hein, la cuisine, mais tout ce qui va avec, et en même temps être favorable à des unions régionales, et même je suis favorable à des instances de gouvernance mondiale. Eu acredito que não é por acaso que nós estamos aqui num determinado momento histórico. Há uma razão para cada um de nós ter nascido no período em que nasceu. Então, é imperioso que nós consigamos definir aquilo que faz sentido, quer dizer, que dá valor, adiciona valor à nossa existência, para que ela não seja apenas um acaso, ela tem um objetivo concreto. É por isso que eu insisto nas escolhas, porque nós não vivemos uma vida apenas que é conduzida por aquilo que outras pessoas consideram destino. Não, nós escolhemos, a cada momento escolhemos como queremos ser, como queremos estar, como queremos impactar na vida daqueles que nos rodeiam e até impactar nos processos que fazem parte do nosso tempo.
Thank you.